Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Bom, hoje eu vou falar aqui dos 7 principais elementos que eu utilizo na minha prática diária no tratamento dos principais problemas de coluna. Serve também para outras articulações, mas eu vou destacar a coluna, afinal de contas é o maior problema que nós recebemos, que vocês me perguntam, que vocês trazem aqui de dúvidas, ok? Então vamos lá. São 7 elementos, 7 fatores essenciais que me ajudam aqui a ter os resultados que eu tenho no meu trabalho, no meu dia a dia, dando alta mais rápido para o meu paciente, ajudando ele a aliviar as dores e voltar a uma vida ativa. Então, o primeiro elemento é o seguinte: a gente precisa entender a dor do paciente. Esse processo do entendimento da dor, ele nos guia, ele nos orienta em relação ao processo de desfazer esse problema, tá? Então, precisamos entender o que causou, o que gerou, se houve um acidente, se não houve, se é um problema crônico, se é um problema agudo, o que faz ele piorar, o que faz ele melhorar, pelo menos no dia a dia da pessoa. E através disso, nós vamos compreendendo melhor qual é a direção de movimento mais indicada para esse paciente, quanto de movimento esse paciente precisa e em que momentos, em que distribuição ao longo do dia eu vou precisar dizer para esse paciente fazer esse exercício. Vejam, isso é um detalhe muito importante. Não é tão simples assim a gente dizer assim para o paciente que a gente não conhece: faça esse exercício que você vai melhorar. A gente pode ensinar alguns exercícios, ensinar algumas práticas preventivas, alguns exercícios que ajudam a desbloquear, mas para a gente ser específico e dar resultado e dizer assim, você vai melhorar em tanto tempo, somente quando a gente entende esse mecanismo de dor. E esse primeiro fator, ele é um dos mais importantes e exige que a gente tenha muita responsabilidade para que a gente vá mais como se fosse um raio laser, sabe? No ponto que precisa para ajudar esse paciente a melhorar mais rápido. Então, a partir disso, a gente tem esse primeiro fator do entendimento da dor. Ele vai produzir para nós um conjunto de exercícios compensatórios ou exercícios-chave que vão ajudar aquela articulação a ser mais equilibrada, ficar mais harmônica dentro do arranjo articular do qual ela faz parte. Então, se nós pensarmos que a coluna tem uma série de arranjos articulares, para a gente equilibrar esse arranjo, a gente vai precisar então desse tipo de movimento. O segundo fator, ele é proveniente do trabalho da pessoa, como que é a ocupação principal dessa pessoa. Tem carga, tem ruído, tem impacto, tem ruído, como é que fala? Trepidação, tem alteração de temperatura, é necessário a pessoa dirigir muito tempo, ela fica sentada, ela trabalha de que maneira? A gente vai precisar entender isso para a gente poder sanar as fraquezas e melhorar as forças da pessoa para se proteger, para realizar melhor aquele tipo de trabalho. Não adianta você realizar um trabalho que exige você levantar cargas, por exemplo, sem um preparo específico para isso. É inevitável você se machucar. Então, a gente vai precisar orientar a pessoa em relação a isso e dar as orientações bem específicas, de maneira bem simples e direta. Depois, um terceiro fator é assim, a necessidade de algum tipo de artefato. Eu preciso orientar algo que esse paciente vai ter que aprimorar, aí nós vamos analisar os principais apoios que a pessoa utiliza. Então, quais são esses apoios? Os tipos de sapato é relevante ou não?
o colchão e o travesseiro que essa pessoa dorme à noite, se estão bem ou não, a cadeira que essa pessoa senta para trabalhar no dia a dia dela, é necessário algum tipo de apoio para a lombar, é necessário de algum tipo de apoio para o braço, caso ela seja um digitador. Enfim, a gente vai fazer uma análise dessa questão, o que o trabalho sobrecarrega no caso dessa pessoa e os artefatos necessários para a gente dar o suporte. Além disso, a gente vai incluir nesse processo de tratamento e de solução do problema exercícios associados. Então, por exemplo, um paciente que tem problema de cervical, é quase frequente, assim, é muito comum a gente precisar, às vezes, acessar alguns movimentos para a região torácica e para a região lombar. Outra hora, o exercício também, o paciente que tem dor lombar, às vezes nós vamos precisar verificar o quadril dessa pessoa, porque às vezes também precisa dar algum tipo de abordagem nessas articulações próximas ou afetadas também pelo problema inicial da pessoa. Por exemplo, no caso da cervical, é muito comum a gente ter que dar uma avaliação também no ombro, né, nessa região dessa configuração ombro, pescoço, às vezes ATM. E isso é muito importante a gente ter essa visão do todo que está envolvido no problema da pessoa. Além disso, nós vamos agora para a quinta questão, que é a soltura. Soltura significa que a gente, muitas vezes, para que a gente consiga acessar mais profundamente as articulações desse paciente, nós precisamos, às vezes, fazer algumas liberações musculares, tendíneas, muitas vezes fáscias, para que a gente possa ter uma permissão do corpo para a gente aprofundar as abordagens terapêuticas. Então, a soltura, ela vai entrar nesse momento. Nesse momento também, eu recorro muito ao relaxamento. O relaxamento que eu mais gosto de utilizar é o relaxamento da eutonia, onde a gente devolve à pessoa uma consciência maior do todo, do corpo dela. A gente consegue melhorar a circulação mais profunda de tecidos, facilitando uma regeneração de dentro para fora, permitindo que haja um restabelecimento de uma irrigação mais profunda a partir do relaxamento. Porque as tensões musculares, elas prendem o sangue de ir mais profundo, elas prendem a articulação e criam uma espécie de hipóxia, né? Uma hipóxia é o quê? Uma redução do nível de oxigenação tecidual. E isso vai causando progressivamente mais tensão, mais retração, e a gente com isso dificulta muito a mobilidade dessas estruturas, né? Dentro da soltura também entra a questão da mobilidade, da recuperação da mobilidade das articulações. Somente quando a gente recupera essa mobilidade é que o paciente fica mais protegido, ele tem a recuperação mais completa daquela articulação, ok? Bom, agora o sexto item é o reforço muscular. O reforço muscular, ele vai ser feito mais ao final, mas muitas vezes a gente já inicia no começo, mas temos que olhar caso a caso. De acordo com o problema do paciente, nós podemos iniciar o reforço logo no início ou mais para o final. O reforço, ele pode ser necessário, exercícios de reforço excêntrico. Essa palavra é estranha, né? Mas é assim mesmo, é quando a gente faz um reforço na hora que o músculo está no comprimento esticando, né? Então a gente tem que trabalhar muitas vezes isso, e funciona principalmente para articulações periféricas, né? Ombro, joelho, braços, enfim, pernas. Temos exercícios isométricos, que são muito utilizados na parte ali da coluna, e temos exercícios concêntricos. Além do reforço muscular tradicionalmente conhecido, temos também o reforço postural.
A postura, ela é um dos itens mais importantes, porque a postura, ela é o que contém ali, ou que, vamos dizer assim, faz acelerar o processo de cicatrização quando a pessoa tem ali um problema na coluna, como uma hernia de disco, ou como um problema que afeta até irradiações, né, como no nervo ciático. Bom, 6 elementos. Vamos lá, antes de ir para o 7º, eu vou aqui fazer uma recuperação do que eu falei. Então, tem em primeiro lugar os exercícios compensatórios ou exercícios chaves terapêuticos. Depois a gente vai analisar o trabalho da pessoa, depois nós vamos analisar os apoios da pessoa, depois exercícios de articulações adjacentes ou próximas também afetados, a parte de soltura e mobilidade e a parte do reforço muscular e postural. Aí, num 7º momento, nós vamos também analisar, lembrando que isso pode ser feito desde o primeiro momento, desde o primeiro dia, os fatores psicossociais, fatores emocionais ou também chamados fatores agravantes. Esses fatores agravantes, eles podem estar associados ao momento da vida da pessoa ou então a um padrão, né? Então, o que acontece? Está muito ligado aos hábitos, aos gostos da pessoa, às rotinas, aquilo que a pessoa faz, aquilo que a pessoa não faz, os aspectos emocionais, às vezes o jeito da pessoa enfrentar a vida, né? Então vamos lá, aspectos emocionais, a questão da ansiedade, tudo isso vai afetar de alguma maneira o corpo, né? Porque a gente não tem jeito de destacar uma coisa da outra, a gente é uma coisa só e o nosso corpo vai sofrer sim os impactos ou vai se modelar ao estilo de vida e aos fatores psicossociais da pessoa, tá? Então, através de tudo isso, a gente consegue ajudar um pouco os pacientes, na verdade, bastante os pacientes, a melhorarem as suas dores e a terem vidas mais ativas. Ao final de tudo isso, o esperado é que a pessoa esteja de volta a uma vida ativa, a uma vida socialmente ativa, a uma vida profissionalmente ativa, fazendo a sua missão, né? Fazendo as suas atividades e os seus lazeres e também os seus hobbies de maneira confortável e normal, o mais normal possível que o corpo da pessoa tem condições de produzir, né? De ter. Pessoal, se fez sentido para você tudo isso, deixa um comentário aqui para mim, né? Se você tem alguma dúvida, né? Deixa aqui a sua dúvida. Eu fiz esse vídeo em boa parte para explicar para vocês um pouco desse trabalho que eu faço, para deixar também aqui uma pista ou uma dica para colegas de profissão que talvez trabalhem também com pacientes como eu, e principalmente para dizer a você que muitas vezes gostaria de ter uma resposta e ainda não teve, de que entenda o quão complexo é isso, quantos fatores são necessários para a gente ajudar um paciente a sair daquela crise dolorosa e a melhorar as condições de vida e a voltar a ter uma vida ativa ou começar a partir de agora a ter essa vida ativa. Mas o que eu gostaria de deixar a mensagem final aqui nesse vídeo é que você entenda algo que é tão importante que você não saia daqui sem entender isso. Independente da sua idade, independente do seu problema, independente do seu diagnóstico, independente se você fez cirurgia ou não, independente de qualquer fator, você tem condições de melhorar, a não ser que você já tenha passado por um sistema completo como esse de tratamento, em níveis mais profundos de reabilitação, você não pode dizer que o seu problema não tenha solução, ok? E é para isso que eu estou aqui, para deixar que você entenda o que está por trás
dos resultados que a gente tem com os nossos pacientes e que você possa então buscar isso de uma maneira ou de outra, encontrar aí um profissional que vai te ajudar, um profissional qualificado que vai ajudar você nessa busca aí por uma vida mais saudável, ativa, com vitalidade e muito feliz, ok? Eu estou aqui para te ajudar também, se precisar, conte comigo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.